Henrique abriu a porta da mansão mais cedo do que de costume, esperando encontrar apenas silêncio e a solidão que havia se tornado rotina. Mas o que viu na sala o deixou completamente paralisado. Ali, no centro do cômodo, estava sua filha Lívia, de apenas 5 anos, sem as muletas, tentando dar pequenos passos com os braços abertos, como se fosse uma bailarina no palco. Ao lado dela, segurando sua mão com firmeza e delicadeza, estava Clara, a nova faxineira. O sorriso no rosto da menina, que há meses só conhecia lágrimas, era algo que Henrique mal podia acreditar. Seu coração disparou. Como era possível? Quem era, afinal, aquela mulher que parecia ter devolvido a vida à sua filha? Clara chegou à mansão dos Albuquerque em uma manhã chuvosa, trazendo consigo apenas uma mala surrada e um olhar cheio de determinação. Havia sido contratada como nova faxineira, após a última funcionária ter pedido demissão. Ao entrar pela primeira vez naquele lugar luxuoso, Clara sentiu o peso da riqueza estampado em cada detalhe, mas também uma estranha frieza nos corredores, como se o ar ali fosse pesado. Ela cumprimentou rapidamente os empregados mais antigos e começou seu trabalho em silêncio, sem imaginar que sua vida mudaria para sempre dentro daquela casa. O bilionário Henrique quase não estava presente. Vivia enterrado em reuniões, tentando esquecer a dor que o perseguia desde a tragédia que havia destruído sua família. Enquanto passava pano no chão da sala principal, Clara ouviu um som baixo vindo do andar de cima, como um soluço contido. A princípio, pensou ser apenas impressão, mas logo percebeu que alguém estava chorando. Subiu devagar, receosa de invadir um espaço proibido, até encontrar a porta entreaberta de um quarto infantil. Dentro, uma garotinha de cabelos castanhos e olhar perdido segurava uma sapatilha de balé contra o peito. Seus olhos estavam vermelhos, e a tristeza parecia maior do que qualquer dor física. Clara reconheceu de imediato aquela expressão. Não era apenas uma criança triste, mas alguém que havia perdido a razão de sonhar. A menina se chamava Lívia, tinha apenas 5 anos e, segundo os empregados, havia perdido a mãe em um acidente de carro meses antes. O mesmo acidente a deixou com sequelas nas pernas, condenando-a a usar muletas. Seu maior sonho era ser bailarina, como costumava repetir com entusiasmo antes da tragédia. Mas desde aquele dia, ela nunca mais tentou dançar. Clara ficou paralisada, observando de longe, até que o olhar de Lívia cruzou o dela. Houve silêncio. Então, a menina murmurou com a voz fraca: "A senhora veio limpar minha tristeza também?" Essas palavras atravessaram Clara como uma flecha. Ela sorriu de leve, mas não respondeu de imediato. Naquele instante, algo dentro dela despertou. Talvez estivesse ali por um motivo muito maior do que limpar a mansão. Nos dias seguintes, Clara fez seu trabalho discretamente, mas seus olhos sempre procuravam Lívia. Observava como a menina se isolava, raramente saindo do quarto, sempre com as sapatilhas perto de si, como se fossem relíquias de um passado perdido. Certo dia, Clara a encontrou no jardim, tentando levantar sozinha, apoiada em uma das muletas. A pequena quase caiu, mas antes que tocasse o chão, Clara correu e a amparou. "Obrigada, tia Clara", disse Lívia com um sorriso tímido. Foi a primeira vez que a chamou assim. A faxineira, emocionada, percebeu que aquele era um convite silencioso para entrar no mundo da menina. Clara, então, começou a inventar pequenas brincadeiras. Fazia com que as tarefas simples se transformassem em desafios divertidos. Pegar um lenço no alto, caminhar 2 passos sem as muletas, girar devagar como se fosse parte de uma dança. Aos poucos, Lívia aceitava, rindo mais do que em meses. O pai, Henrique, não percebia nada disso. Sempre ausente, acreditava que a filha estava apenas se adaptando à nova rotina.
Não sabia que, nas sombras, uma transformação silenciosa estava acontecendo, conduzida por alguém que oficialmente só deveria cuidar da limpeza. Mas havia algo que Clara escondia. Quando estava sozinha, após todos dormirem, ia até a área vazia da mansão e praticava passos de balé. Seus pés deslizavam com precisão e seus olhos se enchiam de lágrimas. Naquele momento, ninguém sabia, mas Clara havia sido bailarina na juventude. Sonhara com palcos, luzes e aplausos, até que a doença da mãe a obrigou a abandonar tudo. Foi esse segredo guardado que agora a guiava a ajudar a pequena Lívia. Porém, havia outra verdade que Clara escondia ainda mais fundo, algo que poderia chocar até mesmo Henrique se algum dia fosse revelado. O tempo passava e Lívia começava a melhorar. Seus passos, antes trêmulos, tornavam-se mais firmes. Clara a incentivava com frases que lembravam lições de dança. Mantenha o queixo erguido, imagine que está no palco, respire fundo e confie em si mesma. Aos poucos, os exercícios simples começaram a se transformar em movimentos de balé adaptados. A cada pequena conquista, a menina sorria e dizia: "Estou voltando a ser bailarina, tia Clara." Esses momentos enchiam o coração da jovem faxineira de alegria, mas também de medo. Medo de que Henrique descobrisse e a demitisse por estar interferindo na vida da filha. E o inevitável aconteceu. Uma manhã, Henrique chegou mais cedo em casa e flagrou a cena. Clara segurava a mão de Lívia, que, sem muletas, dava pequenos giros como se fosse uma bailarina de verdade. O milionário ficou paralisado. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas também de desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" perguntou com a voz dura. Clara se encolheu, assustada, enquanto Lívia, com coragem, respondeu: "Papai, a tia Clara está me ensinando a dançar. Ela acredita em mim, como a mamãe acreditava." Aquelas palavras ecoaram no coração de Henrique, que não sabia se agradecia ou repreendia. Ao perceber a tensão, Clara resolveu contar parte da verdade. Revelou que havia treinado balé na juventude, que conhecia exercícios que poderiam fortalecer as pernas de Lívia. "Eu só queria devolver o sorriso a ela", disse, quase chorando. Henrique a observou com um misto de surpresa e admiração. Era evidente que a filha estava melhorando, mas o que ele ainda não sabia era que Clara guardava um segredo ainda mais profundo relacionado à própria mãe de Lívia. Um segredo capaz de mudar completamente a forma como todos viam aquela história. Certa noite, Henrique chamou Clara para uma conversa séria. Queria entender por que uma jovem com tanto talento havia se tornado faxineira. Foi então que Clara revelou outra parte de seu passado. Havia iniciado a faculdade de fisioterapia, mas abandonara os estudos quando sua mãe adoeceu gravemente. Passou anos cuidando dela até o último suspiro. Depois, com dívidas acumuladas, não teve outra escolha senão trabalhar como empregada doméstica. Henrique ouviu em silêncio, chocado com a revelação. De repente, tudo fazia sentido. O balé, os exercícios, o jeito preciso de ensinar. Clara não era apenas uma faxineira. Era alguém com dons que a vida havia soterrado. Mas havia mais. Durante a conversa, Clara revelou que conhecia a mãe de Lívia. Quando adolescente, havia sido aluna dela em uma escola de balé do bairro. Foi a mãe da menina quem a inspirou a amar a dança e acreditar em si mesma. "Eu nunca esqueci o jeito doce como ela ensinava. Quando vi a Lívia, senti como se a professora tivesse me pedido para continuar seu trabalho", confessou Clara, emocionada. Henrique ficou sem palavras, lembrando-se da esposa com lágrimas nos olhos. Esse elo invisível parecia a obra do destino. A faxineira que surgiu de repente em sua vida era, na verdade, um pedaço vivo da memória de sua esposa. Uma ponte entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança. Henrique,
Ainda resistente, não sabia se conseguia confiar completamente, mas já não podia negar. A filha sorria novamente, e isso era algo que ele não via há muito tempo. As semanas se passaram e os progressos de Lívia surpreendiam a todos. A cada manhã, ela dava alguns passos mais firmes, com movimentos que lembravam posições de balé. Clara, paciente e dedicada, transformava dor em dança, lágrimas em coragem. Os empregados da casa começaram a notar a mudança. O ar antes pesado da mansão dava lugar a risos e música suave. Henrique, cada vez mais envolvido, passou a chegar mais cedo apenas para assistir às aulas improvisadas. No fundo, sabia que a faxineira havia se tornado indispensável, mas um conflito surgia em seu coração. Será que poderia confiar plenamente em Clara? Será que uma jovem sem diploma poderia conduzir à recuperação da filha? O milionário estava dividido entre a razão e a emoção, entre o medo de arriscar e a gratidão pelo milagre que via diante dos olhos. Enquanto isso, Lívia não tinha dúvidas. Tia Clara é meu anjo da dança, dizia sempre orgulhosa. O ápice veio em um domingo ensolarado. Diante do pai, Clara incentivou Lívia a soltar as muletas. A menina respirou fundo, lembrou das lições da mãe e dos treinos com Clara, e então deu 5 passos sozinha. Ao final, fez um giro leve e caiu nos braços do pai, chorando de alegria. Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Você conseguiu, filha. Você é uma bailarina de verdade. Nesse momento, ele finalmente compreendeu que Clara não era apenas uma funcionária. Era a guardiã do sonho que sua esposa havia deixado para trás. A partir daquele dia, tudo mudou. Henrique decidiu custear os estudos de Clara, para que finalmente pudesse se formar em fisioterapia e realizar o que o destino lhe negara. Ela, emocionada, aceitou com lágrimas nos olhos. Eu só queria ajudar a Lívia, doutor. Nunca imaginei que teria a chance de retomar meus sonhos. E Henrique respondeu firme: você devolveu a vida à minha filha. Agora é minha vez de devolver a sua. Meses depois, Lívia já andava com firmeza, ensaiando passos de balé com confiança. A mansão, antes silenciosa, agora era preenchida por música clássica e risadas. Henrique e Clara se tornaram parceiros no cuidado da menina e, aos poucos, também no coração. O amor que brotou não foi imediato, mas nasceu da admiração e da gratidão. Clara já não era apenas uma faxineira, era parte da família, um elo entre passado e futuro. A grande apresentação aconteceu em uma pequena escola de dança. Lívia entrou no palco, usando as mesmas sapatilhas guardadas desde a tragédia. Ao som suave da música, dançou alguns passos simples, mas cheios de emoção. Na plateia, Henrique chorava de orgulho e Clara, de mãos dadas com ele, sorria em silêncio. A menina, que acreditava ter perdido para sempre o sonho de ser bailarina, voltava a brilhar graças ao amor, à dedicação e aos segredos de uma faxineira improvável. A vida, afinal, sempre guarda surpresas para quem acredita em segundas chances. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.